Vivemos em uma era de exaltação ao esforço incessante. A cultura do grind, do hustle. Frases como no pain, no gain ecoam em academias e escritórios como mantras de uma religião secular que idolatra a exaustão. Somos ensinados que o sucesso é forjado no fogo da atividade contínua, que parar é sinônimo de fracassar. Mas e se eu lhe dissesse que essa é apenas metade da verdade? E se a parte mais crucial da equação do progresso não for o ato de fazer, mas o de não fazer? Bem-vindo à arquitetura do vazio. Hoje vamos desconstruir o mito do esforço perpétuo e explorar a ciência profunda e elegante por trás do componente mais subestimado e, paradoxalmente, mais produtivo do progresso, o descanso. O treinamento, o estudo, o trabalho, eles são o estímulo, são o catalisador, são a pergunta que fazemos ao nosso corpo e à nossa mente. Mas a resposta, o crescimento, a adaptação, a verdadeira transformação, tudo isso acontece no silêncio, no vazio, no descanso. Este roteiro é uma ode a esse espaço negligenciado, uma jornada ao interior do corpo humano durante seus momentos de quietude, para revelar por que é precisamente ali, na ausência de esforço, que a verdadeira mágica acontece. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia sobre performance e crescimento. A jornada começa agora. Para entender a arquitetura do vazio, precisamos primeiro visitar o centro de comando do nosso corpo durante a noite, o sistema endócrino. Imagine o seu corpo como uma cidade complexa que durante o dia está em plena atividade frenética, construção, transporte, energia sendo gasta em todos os lugares. Esse é o estado catabólico, o estado de quebra. Mas quando a noite cai e a cidade dorme, uma equipe de manutenção e construção altamente especializada entra em ação. Esse é o estado anabólico, o estado de construção. E o mestre de obras dessa equipe noturna é um hormônio poderoso, o hormônio do crescimento, ou GH. Durante o sono, especificamente nas fases de ondas lentas, os estágios 3 e 4, o sono mais profundo e restaurador, a sua glândula pituitária, uma pequena estrutura na base do cérebro, libera um maior e mais significativo pulso de GH de todo o ciclo de 24 horas. Este pico noturno não é um mero detalhe fisiológico, é um evento anabólico mais importante do seu dia. O GH liberado na corrente sanguínea age como um sinalizador universal para o reparo e o crescimento. Ele viaja até o fígado, onde estimula a produção de outro fator crucial, o IGF-1, ou fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1. Juntos, GH e IGF-1 orquestram uma sinfonia de reconstrução. Eles se ligam a receptores nas células musculares, iniciando a cascata de eventos que leva à síntese de novas proteínas, o processo que literalmente reconstrói as fibras musculares que você danificou durante o treino. Eles promovem a lipólise, que é a quebra de gordura armazenada para ser usada como energia, poupando suas preciosas proteínas. Eles assistem na reparação de tecidos conectivos, como tendões e ligamentos, que sofrem um estresse imenso durante a atividade física. Enquanto essa maré anabólica de GH sobe, outra maré, a do estresse, recua drasticamente. Falo do cortisol. O cortisol é o principal hormônio catabólico do corpo, liberado em resposta ao estresse. Inclusive o estresse físico do exercício, ele tem a função de quebrar tecidos, como proteínas musculares e gordura, para fornecer energia rápida. Durante o dia e especialmente durante o treino, seus níveis de cortisol estão elevados. Isso é normal e necessário. Entretanto, para que o crescimento ocorra, é imperativo que esses níveis caiam.
E é exatamente isso que acontece durante o sono profundo. Os níveis de cortisol atingem seu ponto mais baixo, o nadir do seu ciclo circadiano. O que temos então é um cenário hormonal perfeito. Um pico maciço do construtor, o GH, e uma queda abrupta do demolidor, o cortisol. A proporção de hormônios anabólicos para catabólicos se torna esmagadoramente favorável ao crescimento, à reparação e à adaptação. Agora, pense no que acontece quando você se priva de sono de qualidade. Uma noite mal dormida já é o suficiente para achatar significativamente esse pico noturno de GH. A privação crônica de sono não apenas reduz a liberação de GH, mas também mantém os níveis de cortisol cronicamente elevados. Você inverte a equação. Você cria um ambiente hormonal que favorece a quebra muscular, o acúmulo de gordura e a inflamação crônica. Você pode ter o melhor treino do mundo, a dieta mais perfeita, mas se você negligencia o sono, você está tentando construir um arranha-céus durante um terremoto hormonal. É uma sabotagem direta ao processo de adaptação. O descanso noturno não é passivo, é o período hormonalmente mais ativo e produtivo do seu corpo. É o momento em que o projeto arquitetônico do seu corpo, estimulado pelo treino, é de fato construído. Se a noite é o momento em que os mestres de obras hormonais entram em cena, o canteiro de obras em si está localizado dentro de cada uma de suas células musculares. Vamos agora mergulhar na escala molecular e entender o processo que é o coração da construção muscular, a síntese de proteínas musculares, ou MPS. Quando você realiza um treino de força, você não está naquele momento construindo músculos. Pelo contrário, você está causando microlesões controladas nas fibras musculares, especificamente nos filamentos de actina e miosina, as proteínas contráteis. Esse dano é o sinal, é o grito de socorro que diz ao corpo: eu fui submetido a um estresse que quase não suportei, preciso me tornar mais forte para sobreviver a isso no futuro. Essa mensagem ativa uma série de vias sinalizadoras celulares. A mais famosa delas é a via mTOR, que funciona como um interruptor mestre para o crescimento celular. A ativação da mTOR e outras vias sinalizadoras desencadeia a síntese de proteínas musculares. A MPS é o processo pelo qual a célula muscular utiliza aminoácidos, os blocos de construção das proteínas obtidos da sua dieta, para reparar as fibras danificadas e, crucialmente, adicionar novas proteínas, tornando a fibra muscular maior e mais forte. Aqui está o ponto fundamental que a cultura do grind ignora. Esse processo não acontece instantaneamente. Ele não acontece primariamente durante o treino. Após um treino de força intenso, a taxa de MPS se eleva e permanece significativamente elevada por um período que pode durar de 24 a 48 horas ou até mais em indivíduos menos treinados. Esta é a sua janela anabólica. Não é uma janela de 30 minutos após o treino para tomar um shake de proteína. É uma vasta janela de 1 a 2 dias, durante o qual seu corpo está em um estado de alerta máximo para a reconstrução. É durante esse período de descanso, nas horas e dias após o estímulo, que o crescimento real acontece. Seu corpo está freneticamente pegando os aminoácidos da sua última refeição e incorporando eles em novas estruturas de actina e miosina. É um processo meticuloso que consome energia e, acima de tudo, requer tempo. Agora, o que acontece se você, imbuído da mentalidade no pain, no gain, decidir treinar o mesmo grupo muscular no dia seguinte, dentro dessa janela de 24 a 48 horas? Você está efetivamente interrompendo o trabalho da equipe de construção no meio do serviço. Você introduz um novo estímulo de dano antes que o reparo do estímulo anterior tenha sido concluído. O resultado é que a balança entre a síntese de proteínas, MPS, e a quebra de proteínas, MPB, pode se tornar negativa. Em vez de um ganho líquido de proteína muscular, você pode acabar com uma perda líquida ou, na melhor das hipóteses, estagnação.
É o equivalente a tentar construir um muro de tijolos enquanto alguém continua a derrubá-lo a cada poucas horas. O progresso se torna impossível. Os dias de descanso, portanto, não são dias perdidos, são dias de investimento. São os dias em que a MPS supera a MPB. São os dias em que os aminoácidos são de fato incorporados. São os dias em que o músculo cresce. Ignorar isso é como um escultor que passa todo o seu tempo martelando a pedra, mas nunca para ver a forma que está emergindo. O trabalho é o estímulo, mas a arte, a forma final, só se revela na pausa, na observação, no descanso. A recuperação, no entanto, vai muito além dos músculos e hormônios. Existe um sistema silencioso, o maestro de toda a orquestra fisiológica, que também sofre um desgaste imenso com o treinamento, o Sistema Nervoso Central, ou SNC. O SNC, composto pelo cérebro e pela medula espinhal, é responsável por recrutar as unidades motoras que contraem seus músculos. Cada repetição, cada série, cada decisão de levantar o peso é um comando que parte do seu cérebro, viaja pela medula espinhal e chega ao músculo. O treinamento intenso e de alto volume é extremamente desgastante para o SNC. Isso pode levar a um fenômeno conhecido como fadiga central. A fadiga central não é o músculo que não consegue mais contrair, é o cérebro que não consegue mais enviar um sinal tão forte para que o músculo contraia com força máxima. É por isso que, após semanas de treino pesado, sem descanso adequado, você pode se sentir desmotivado, letárgico, com a força diminuída, mesmo que seus músculos pareçam estar recuperados. É o seu SNC pedindo socorro. A recuperação, especialmente o sono, é o momento em que o cérebro reabastece esses estoques de neurotransmissores e realiza a limpeza de subprodutos metabólicos que se acumulam durante a vigia. Além disso, o descanso é crucial para reequilibrar o sistema nervoso autônomo, que controla nossas funções involuntárias. Ele é dividido em dois ramos, o simpático e o parasimpático. O sistema simpático é o nosso acelerador, o modo luta ou fuga. Ele é ativado durante o estresse, incluindo o exercício. Aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial e mobiliza energia. O sistema parasimpático é o nosso freio, o modo descanso e digestão. Ele diminui a frequência cardíaca, promove a digestão e facilita a recuperação e o reparo. Um corpo saudável e bem recuperado é capaz de transitar fluidamente entre esses dois estados. No entanto, o excesso de treinamento e a falta de descanso podem deixar o sistema preso no modo simpático, um estado de alerta constante que impede a recuperação adequada. Felizmente, temos uma maneira de medir esse equilíbrio: a variabilidade da frequência cardíaca, ou VFC. A VFC mede as pequenas variações no tempo entre batimentos cardíacos consecutivos. Pode parecer contraintuitivo, mas uma VFC mais alta é um sinal de que o sistema parasimpático está ativo e que seu corpo está resiliente, adaptável e bem recuperado. Uma VFC cronicamente baixa é um sinal de alerta. Indica que o sistema simpático está dominante, que seu corpo está sob estresse e não está se recuperando adequadamente dos treinos. Monitorar a VFC pode ser uma ferramenta poderosa para individualizar o descanso, mostrando objetivamente quando o seu sistema nervoso está pronto para um novo estímulo ou quando ele precisa de mais tempo no vazio para se recalibrar. Finalmente, não podemos falar de recuperação sem mencionar o combustível. O reabastecimento das reservas de glicogênio muscular, a principal fonte de energia para exercícios de alta intensidade, é um processo que ocorre exclusivamente durante o descanso e depende de uma nutrição adequada. Após um treino exaustivo, pode levar de 24 a 48 horas para restaurar completamente essas reservas, mesmo com uma dieta rica em carboidratos. Treinar com os tanques de glicogênio cronicamente baixos não apenas prejudica o desempenho, mas também força o corpo a quebrar mais proteína muscular para obter energia, aumentando o catabolismo. O descanso, portanto, é também o tempo necessário para reabastecer o combustível para a próxima jornada. É o pit stop essencial sem o qual o carro de corrida não consegue completar a prova.
Chegamos então ao conceito que unifica tudo o que discutimos, a peça final da arquitetura do vazio, a supercompensação. O progresso no universo biológico não é uma linha reta ascendente, é uma série de ondas, é um ciclo de estresse, recuperação e adaptação. A supercompensação é o modelo que descreve esse ciclo. Imagine um gráfico. A linha horizontal representa sua capacidade de desempenho basal, sua homeostase. Quando você aplica um estímulo de treinamento, você cria uma perturbação. Sua capacidade de desempenho cai. Você entra num estado de fadiga. Esta é a primeira fase, o estímulo. Imediatamente após o treino, você está mais fraco do que antes de começar. Se você parasse aqui, o treino teria sido inútil. Agora você entra na fase crucial, a recuperação. É aqui que o descanso acontece. Durante essa fase, seu corpo mobiliza todos os recursos que discutimos. A liberação de GH, a queda do cortisol, a síntese de proteínas musculares, o reequilíbrio do sistema nervoso, o reabastecimento de glicogênio. Se você permitir que essa fase ocorra por tempo suficiente, algo mágico acontece. Seu corpo não retorna apenas ao nível de performance original. Ele se antecipa a um futuro estresse similar e se adapta a um nível mais alto do que antes. Esta é a terceira fase, a supercompensação, o pico da onda. É aqui que você se torna mais forte, mais rápido, mais resistente. O objetivo de todo treinamento inteligente é aplicar o próximo estímulo no pico dessa curva de supercompensação, para que a próxima onda comece de um ponto mais alto. Mas o que acontece se você ignorar a necessidade de recuperação? O que acontece se você aplicar um novo estímulo antes que a recuperação esteja completa, enquanto você ainda está na fase de fadiga? Você empurra a curva para baixo. Você inicia um novo ciclo de estresse a partir de um ponto de partida mais baixo. Se você repetir isso continuamente, você não sobe na escada do progresso. Você desce em uma espiral de fadiga crônica, lesões e, eventualmente, overtraining. Os dias de descanso, os off days, não são dias perdidos. São os dias em que você permite que a curva suba. São os dias em que a supercompensação ocorre. São literalmente os dias em que o progresso é consolidado. Em nosso universo biológico, a criação não surge do nada. Ela emerge da interação entre o caos e a ordem. O treino é o caos que você introduz deliberadamente no sistema. É a quebra da simetria, a perturbação da homeostase. O descanso é a ordem superior que emerge desse caos. É o processo de auto-organização que leva o sistema a um novo patamar de complexidade e capacidade. Ignorar a arquitetura do vazio é como um músico que só se preocupa com as notas, mas ignora o silêncio entre elas. Sem o silêncio, não há ritmo, não há melodia, há apenas ruído. A verdadeira força, a verdadeira maestria, não é forjada apenas no barulho do esforço, mas no silêncio, profundo e produtivo entre eles. Portanto, da próxima vez que você estiver em um dia de descanso, não o veja como um obstáculo ao seu progresso. Veja-o como o progresso em si. Ouça o seu corpo. Respeite o silêncio. Pois é no vazio, na quietude, na pausa, que a mais bela e complexa das arquiteturas é construída. A arquitetura de você mesmo, em uma versão mais forte, mais resiliente e mais capaz do que era antes.